E aí pessoas, estamos na parte 4 da primeira teoria, que eu comecei e estou adorando fazer. Então vim aqui no início do vídeo para dar um aviso e pedir para vocês deixarem o like, para saber se vocês estão gostando. E vim pedir para vocês se inscreverem no canal, que eu percebi que está com muito mais visualização do que inscritos. E o aviso é: tomem cuidado, provavelmente em vídeos futuros é melhor não assistir se for menor de 16 ou veja com fones de ouvido, eu ensinando a fazer coisa errada. Bom, o aviso está dado, então dá uma força. Agora vamos deixar esse aviso de lado, e vamos começar essa bagaça. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love, still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed. Começamos essa parte com as duas irmãs voltando ao mundo real, e Ichigo libertando seu pai e Urahara, mas ao mesmo tempo, dizendo com um olhar mortal: próxima vez que eu voltar, é melhor eu não ver alguém que eu me importo, tentando dar uma de herói por influência de vocês, senão os dois morrem, e a divisão 2 vai espalhar vocês pelos 3 mundos. Ichigo estava saindo do campo de treino com Karin e Yuzu, quando uma mulher de cabelos roxos e roupa laranja com calças pretas cai em cima de Karin, e começa a falar com Urahara, perguntando se ele conseguiria mandá-la para a Sociedade das Almas. Logo Karin joga ela para cima e diz: próxima vez que for conversar, vê se não tem ninguém embaixo. Deixando todos com gotas na cabeça. Yoruichi diz: ela tem uma língua afiada para uma criança, e pergunta quem ela é. Ichigo responde por todos, e fala: olá senhora Yoruichi, muito prazer, sou Ichigo Shiba e essas são minhas irmãs, Karin Shiba, que você já conhece, e Yuzu Shiba. Karin vira o rosto enquanto Yuzu a cumprimenta. E Yoruichi diz: Shiba, vocês conhecem Kukaku Shiba? Ichigo diz conhecer, porém suas irmãs ainda não, e diz: sou primo de Kukaku Shiba, e posso levá-la para lá, se quiser. Yoruichi diz que adoraria, e Ichigo diz: para se apressar, pois o lixo estava começando a se mexer, se referindo a Urahara e Izin. Do lado de fora, quando Ichigo ia abrir o portão, Izin aparece, perguntando se elas iam mesmo embora. E Yuzu vai até ele como se fosse o abraçar. No último segundo Yuzu aparece com um gancho no queixo de seu pai, fazendo ele ir para cima da loja e cair atravessando o teto, perguntando: por que ficaríamos com alguém que mentiu para elas desde que nasceram? Logo deixando todos com uma gota na cabeça. E eles seguiram, com as borboletas do inferno até a Sociedade das Almas. E lá os olhos de Karin e Yuzu brilham, como criança em parque de diversão. Enquanto isso um mensageiro chega e diz: todos estão à sua espera na colina Sokyoku, assim fazendo Ichigo chamar as 3 meninas, dizendo para Yoruichi levar elas para conhecer Kukaku, e que no máximo no fim do dia ele estará lá, e fala para avisar Kukaku que eles ficaram pro jantar e teriam 3 convidados. E Ichigo corre até o Sokyoku para ver o que aconteceu. Chegando lá, os 2 que fizeram questão de recebê-lo primeiro foram Beku e a capitão da divisão 6 e Yamamoto, capitão geral. Eles seguiram mais para frente, e todos os capitães e tenentes o esperavam para o parabenizar pela vitória contra o menos grande. Logo ele vê todos os tenentes pedindo para treinar com ele, e o Ukitake com um olhar orgulhoso. E de trás de Ukitake saiu quem ele mais desejou ver, nos dias que estava fora. Rukia estava ali. E Ichigo sai correndo e pede licença ao capitão da divisão 13 e beija Rukia, que era seu mundo naquele instante. O capitão geral faz uma tosse falsa, e Ichigo olha e pede desculpas. E o capitão diz que não havia nada para se desculpar, mas só queria lembrá-lo da conversa que irão ter, mais tarde. Logo todos os capitães se aproximaram para dar parabéns, e Zaraki chega em seu ouvido e diz:
que tinham assuntos inacabados. Ishigo diz: amanhã 7 horas, leve a divisão 11 e eu levo a 13. Izaraki sai rindo, como louco. Quando Ishigo parou de ser sufocado por perguntas e pedidos de treinamento, Ishigo chama o capitão da divisão 10 e a capitã da divisão 2, pois queria falar com eles sobre suas irmãs, e ela pede para irem jantar. Ele leva Ruki e os capitães para a casa de Kukaku. Chegando lá, Ishigo é recebido com uma reverência dos porteiros. O mesmo diz que os outros são seus convidados. Os guardas levam todos a Kukaku e Ishigo faz uma pequena disputa de força com Ganju, que sai voando. E seguem até Kukaku, com Ishigo pedindo desculpas para os capitães, e eles encontram todos conversando em uma sala. Nesta história, Yoruichi explicou tudo a Soifon, antes de ir embora, então Soifon corre para abraçar sua ex-capitã. E o capitão da divisão 10, faz uma tosse falsa quebrando o clima e fala para Ishigo mostrar o que ele disse. Então Ishigo pede para todos irem para a parte de trás da casa. E diz: Karin, sua Shikai agora. Então Karin diz Rene sobre o inferno escaldante, Fire Dragon. E um imenso dragão de fogo aparece. A única coisa que o capitão Hitsugaya conseguiu dizer foi: Rene sobre o céu congelado Ryorimaru. E um dragão de gelo pouco menor aparece. Os dois lados atacam. Hitsugaya usava todo o seu poder, mas Karin usava 70%. E assim que os dragões se colidiram, Ryorimaru retrocedeu de volta à bainha. Fire Dragon deu um rugido de vitória e voltou. Agora Azu sua Shikai na capitã. Yuzu diz: segue a todos em sua escuridão, Kuraioro. E de repente, Soifon não via mais nada. Mas sente uma mão em sua nuca e algo gelado em seu pescoço. Yuzu diz: recue Kuraioro. Quando a escuridão desaparece, a capitã vê Yuzu com a lâmina a ponto de cortar sua garganta. Soifon diz: boa tentativa, mas... Soifon para de falar para distrair Yuzu e tirar sua espada de seu pescoço. Porém Yuzu defende seu golpe com facilidade, dizendo: Shunko, eletrocutado a capitã. Assim que Soifon acorda, Hitsugaya pergunta: vocês sabem o Kido? Elas afirmam, e dizem que seu irmão ensinou todos. Então Soifon corre e diz: impossível. As duas irmãs ao mesmo tempo dizem Hado 90 Kurohitsugi e duas grandes rochas são destruídas por inteiro. Todos ficam boquiabertos, porém Ishigo faz uma cara de orgulho. E eles perguntam se ele ensinou tudo isso para elas. Ishigo diz que foi metade do tamanho que elas conseguem fazer. Todos diziam que era um blefe. Karin e Yuzu ao mesmo tempo dizem pagam pra ver. Todos com medo balançam a cabeça em negação. Ishigo diz que deviam mostrar o número 99. Os dois capitães juntos dizem impossível. Ishigo diz: vocês pagam pra ver? Não sei quem seria a cobaia, mas assumindo que eu sou irmão delas, eles são parentes delas, se referindo a Kukaku e Ganju, só sobraria vocês dois. E lembre-se, eu ensinei tudo, menos Bankai. Eles se lembram que Ishigo era mestre em todas as áreas, e dizem que acreditam. O que você queria nos trazendo aqui, para vê-las? E Ishigo diz sem graça: achei que elas conseguiram entrar em seus esquadrões, e completa dizendo que, se não desse elas fariam a academia sem problemas. Kukaku interrompe, dizendo: vamos deixar para depois esse assunto. Agora vamos comer. E todos conversando banalidades. Hitsugaya deixa escapar que Ishigo derrotou um menos grande, sem suar, e Kukaku e Ganju gritam: o que? Como? Ishigo diz: simplesmente liberei a Shikai, e cortei a máscara, nada demais. Soifon interrompe: é demais sim. Às vezes é preciso de um capitão para destruir um daqueles. E Soifon revela que viram tudo, pelo Kido de comunicação. E você destruir um sozinho, com sua Shikai com 50% da força. Isso foi talvez um dos maiores feitos aqui. Todos dizem que deviam festejar. Mas Ishigo estraga o clima dizendo que tinha assuntos pendentes, uma com um louco no dia seguinte, e outro com o capitão Yamamoto. Rukia diz que o acompanhará. Chegando lá, Ishigo bate no portão da divisão e o tenente o recebe. Os dois entram e veem Yamamoto no meio do treino de Kendo, quando ele para, começando a falar com Ishigo como se o mesmo fosse seu filho. Então o capitão-geral o chama para um treino de Kendo. Ishigo aceita e começa a tirar a parte de cima de sua roupa, entrando no dojo e pegando uma espada de madeira. Logo os dois se encaram por 3 segundos e começam a lutar devagar, mas quanto mais longe a luta avançava, mais forte as duas espadas se chocavam,
Nenhum dos dois conseguia fazer um arranhão no outro. Até que o choque foi tão grande, que as duas espadas se partiram em duas, e os dois caem no chão sem forças. Mas eles começam a rir, como se tudo que quisessem fosse isso. Logo os dois levantam e o capitão diz: "Parabéns, Ichigo, você me levou aos 80%. O máximo que já haviam me levado foi 50%. Ichigo diz: "Que bom ouvir isso, mas eu estava em 90%. O capitão diz que está surpreso, e ele muda o assunto para o que importa, e pergunta: "Ichigo, veja essa árvore, ela vem de uma semente, germina, vira um broto, cresce e se fortalece, porém tudo tem seu tempo de glória. Chega a hora em que a grande árvore que cresceu tem sua hora de morrer, mas eu te pergunto o que fazemos depois que morrem?" Ichigo responde com dúvida: "Plantamos outra." E Yamamoto assente, orgulhoso do mesmo. "Então a proposta é que você não pode me recusar, eu vou lhe colocar como segundo capitão da 13ª divisão e, quando eu abdicar de meu cargo, você se tornará capitão-geral." Ichigo diz que aceita, mas explicar a situação de suas irmãs e o capitão diz que elas podem se tornar tenentes das divisões 12 e 10 imediatamente após isso. Ichigo vai embora, e corre à casa de Kukaku. E encontram todos conversando. Ichigo diz que com a recomendação do capitão-geral, Karin e Yuzo eram as mais novas tenentes das divisões 10 e 2, e pelo que parecia ele seria o segundo capitão da 13ª divisão agora. No dia seguinte Ichigo, Karin, Yuzo e Rukia foram até o quartel da divisão 1, para serem apresentados como um novo capitão e 3 novas tenentes, pois o Kitaki e Ichigo consideraram a Rukia sendo a mais capaz para se tornar a tenente da divisão. Assim que os 4 entraram no quartel, foram dirigidos à sala de reuniões pelo tenente da 1ª divisão. Logo o primeiro a entrar foi Ichigo, pois devia estar lá para recebê-las, e todos os capitães e tenentes olham em sua direção. Ichigo entra nervoso, porém ao dar seu primeiro passo todos começam a bater palmas e Yamamoto, o Kitaki e Byakuya olhavam para ele com orgulho e alegria. Assim que ele foi para seu lugar, Rukia é chamada, e a porta é aberta com Rukia usando sua insígnia de tenente e indo até seus capitães. Karin e Yuzo, como são irmãs, foram chamadas ao mesmo tempo e as duas estavam com as insígnias de tenente das divisões 10 e 2. Quando chegam até seus capitães eles as parabenizam e a cerimônia é encerrada às 6:30 da manhã. Então Ichigo fala para o Kitaki chamar a divisão deles e levar até o local onde ele mostrou sua Bankai. Izaraki fala para Yashiro chamar a divisão 11 e levar até ele o mais rápido possível. O Kitaki aproveitou e chamou as irmãs de Ichigo para assistir. Seus capitães vão junto e chegando no local todos veem Kenpachi e Ichigo se alongando e tirando a parte de cima de sua roupa para lutar sem limitações. Quem iria iniciar a luta era Yamamoto, que diz: "Essa será uma luta justa e limpa sem kidos, mas vale Shikai." Então começar Ichigo sem falar nada libera Zangetsu e vai para cima com a mesma força e velocidade que lutou contra Yamamoto, enterrando Kenpachi no chão, e o mesmo aproveita e tira o tapa-olho de Kenpachi, assim fazendo ele ficar em seu 100%. Mas Ichigo estava com 75% de sua força e a intenção assassina em 30%. Izaraki não o feria quando acertava. Por outro lado, Ichigo já o havia cortado e perfurado várias vezes, então Ichigo resolveu dar um fim na brincadeira e diz: "Tamazii no Shikin." E 3 entidades saem de sua espada desfazendo e ele fala para Kenpachi olhar para trás. Quando ele se vira e leva 2 estocadas pela frente e 2 por trás, agora fazendo Kenpachi vomitar sangue e desmaiar. Ele grita para alguém chamar a divisão 4 a capitã de preferência. Quando Kenpachi abre os olhos ele vê Ichigo e o Nohana curando, pois Ichigo o havia estabilizado até a capitã chegar. Kenpachi se senta e agradece a Ichigo pela luta. Acabando lá todos se vão, mas quando Ichigo chega na divisão 13 e vê todos os tenentes no campo de treino, inclusive suas irmãs, e do meio de todos sai Renji dizendo que estava aqui para o treino semanal, mas quando chegou tinha 6 tenentes esperando o Ichigo no local, e outros 5 chegaram em seguida. Ichigo coloca a mão na cabeça e retira sua espada e diz: "Eles decidiram da onde eu começo com vocês." E ele os divide em 4 fileiras e usa Tamazii no Shikin, e 3 pessoas familiares aparecem. Ichigo diz que hoje é dia do treino deles e suas partes assentem, mas Ichigo diz que é para no máximo nocautear e diz que Rukia avaliará os outros 3 e Ichigo diz: "Os que fizerem os 4 usarem 40% vêm treinar comigo, os que não conseguirem fazer isso voltem mais fortes em um mês." Assim 1 a 1 foram desmaiando e no final, Ichigo recebe os 5 que conseguiram passar no teste, sendo Renji Abarai, Shuhei Hizagi, Izuru Kira e Karin e Yuzu Shiba.
Ishigo diz. Como não tenho tantos afazeres como um capitão normal todos os fins de semana treinarei vocês 5. Começamos agora todos com a Rukia até o campo vão e eu chego em seguida. Ishigo segue eles ocultando sua energia espiritual. No meio do treino Ishigo se divide em 4 e de repente Rukia abre um sorriso, saltando do lugar onde estava e Renji libera sua Shikai em direção à névoa, porém o cabo de Zabimaru é retirado da mão de Renji. E 4 explosões vão em direção dos 5 e apenas 3 conseguiram desviar Shuhei. Yuzu e Karin desviam e vão até Rukia. Renji e Izuru caem, inconscientes. Ishigo aparece e diz em voz alta. Será que eu exagerei? Todos ficam com gotas na cabeça. Ishigo diz. Esse é o básico do meu treinamento, ainda querem continuar? Eles olham para Rukia e ela diz que não terminou esse treinamento ainda mas já estava criando sua Bankai. E todos dizem que vão continuar. Enquanto isso Aizen observava tudo de longe. Quando Ishigo sente que alguém os observava ele sinaliza para Rukia e os dois desaparecem sem Aizen ver. Quando o mesmo ouve o Aizen está espionando uma namorada para você. E Aizen gela ao ouvir o tom da voz de Ishigo e sentir uma intensa aura assassina pior que de Zaraki e Unohana juntos. Aizen gaguejou procurando uma resposta enquanto Ishigo se aproximava e o ar ficava mais e mais pesado. Ishigo diz. Rukia continue o treino deles. O mesmo segura Aizen em 1/1000 de segundo estavam em frente ao capitão-geral que perguntou a que devia a visita. Ishigo diz que achou suspeito um capitão de outra divisão espionando seu treino enquanto suprimia sua energia espiritual. O capitão-geral fala para seu tenente Algemalu e diz a Ishigo que a divisão 2 fará ele soltar a língua. E aí galera? O que vocês acham que vai acontecer com Aizen no próximo episódio? Comentem, deixem o like e passem nos canais da Neo Teorias, links na descrição.